Olá, boa tarde. Fizeram prova e agora ainda vão ter aula de matemática, mas o conteúdo é completamente diferente. Então, já descansaram, prontos para estudar, voltar para a nossa divisão. Então, olha só. Hoje, vocês podem utilizar até aquela tabela de multiplicação que vocês fizeram lá para a prova, mas eu quero que vocês fizeram na hora da prova, né? Eu falei no vídeo, não podia copiar, pegar uma tabela que tem em casa. Mas aí eu espero que vocês se comprometem comigo em estudar essas tabelas, para que você não tenha que ficar montando tabela de multiplicação, né? É chato toda hora. Então, vamos lá. Divisão com quociente de dois algarismos. Primeira coisa, eu até sublinhei, dois algarismos. O que são dois algarismos? Lembra o conceito? Dois algarismos são números que têm números naturais, né? São números naturais com a dezena e unidade. Ou seja, são números entre 9 até 100, que fica entre 9 e 100. Ou seja, vai de 10 a 99. Então, esses são números com dois algarismos. Então, mas o que é quociente? Quociente, lembra do termo da divisão? Quociente é aqui o resultado, né? Então, esse é o quociente. Até agora, a gente viu o quociente assim, ó, que a divisão seria um algarismo apenas. E agora, a gente vai ver com dois algarismos, tá? Ou seja, os valores ficarão de 10 até 99. Então, aqui nós temos quocientes de dois algarismos. Quando a gente pega números com dois algarismos, a gente tem unidade e dezena, não é? Olha aqui, ó, o 12 é dois algarismos. Aqui tem unidade e aqui tem a dezena. Um representa a dezena. Uma dezena e duas unidades. Então, a gente vai ver quando esses resultados aqui forem com dois algarismos, como que a gente faz essa continha, que é um pouquinho diferente. Mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, olha só. No livro de vocês, na página 108, grupo 4, 108, essa página aqui tem, né, uma cena muito bonita, né, que são de pescadores. Os pescadores, eles se organizam em comunidade. Numa comunidade, é muito comum na nossa sociedade ter as comunidades. Nas comunidades, todo mundo ajuda todo mundo, né? Então, tem horas que você é ajudado e você está sempre pronto a ajudar. Olha que coisa bacana. Então, os pescadores, é muito comum entre eles se organizarem entre comunidades. Saem em grupo, vão pescar, e se a pesca foi boa, é dividida em partes iguais. Se a pesca foi ruim, é dividida em partes iguais. Se um está com dificuldade, todo mundo se reúne ali para tentar socorrer aquele integrante, aquele membro da comunidade que está passando por necessidade. Então, é assim, comunidade, todo mundo se ajuda. Então, que bom que seríamos se fôssemos organizados comunidades de bairro. Aí eu tenho certeza que já teríamos coletas seletivas e tudo mais. Porque a gente junto, né, a gente é mais forte. Então, vamos lá. Alex, ele é pescador e morava em uma pequena comunidade de pescadores lá no litoral do Pernambuco. Olha que gostoso, gente. Uma comunidade de pescadores e ainda no litoral. E ainda em Pernambuco, que é quentinho. Ele e outros 2 pescadores saíram de barco logo pela manhã e conseguiram pescar 96 peixes. 96 peixes ao longo do dia. Ao voltarem, ficou combinado que os peixes seriam distribuídos igualmente entre o grupo, né? Que eram 3 pescadores. Nesse caso, para descobrir quantos peixes cada um receberá, devemos dividir 96, que foi o total, né, por 3. Então, gente, 96
será meu dividendo, o total, por 3, que será o divisor. E aí a gente vai descobrir qual vai ser o quociente. Então vamos lá, vou fazer no quadro. Vamos lá. 96, se a gente montar no algoritmo da divisão, nós temos aqui 96 dividido por 3. A gente usa esse recurso da chave para separar. Então, tá. 96. Gente, olha só. O 9, ele é uma dezena. E o 6 é uma unidade, lembra? Então, agora, nós vamos... Opa, tá aqui. Uma dezena e uma unidade. Então, agora, nós vamos resolver primeiro a dezena. Então, vamos aqui. Eu vou separar, que eu sempre gostei de separar aqui com esse sinal. Então, vamos aqui. 9, eu estou dividindo só o 9, olha, só, separei. Aqui o que eu vou fazer a minha conta. Então, 9 dividido por 3 é quanto? Quanto que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 9? 3. 3 vezes 3 é 9. Vamos fazer a subtração? 9 menos 9 é 0. Quando eu faço isso daqui, eu fiz a dezena. Então, isso daqui vai ser dezena, tá? Então, agora vamos. Agora eu vou com o próximo número, 6. Vou com a unidade. Então, vamos lá. Eu coloco esse 6 que tá aqui, eu coloco ele aqui, porque eu vou fazer agora essa divisão. 6 dividido por 3. 6, se eu multiplicar 2 vezes 3, é igual a 6. Olha, vamos fazer a subtração? 6 menos 6, 0. Então, eu acabei de descobrir aqui qual será a unidade desse quociente. Então, eu tenho aqui 96 dividido por 2 é igual a 32. Viu que fácil? Se fosse para a gente fazer direto, a gente ia ter um pouquinho de dificuldade, né? Até a gente chegar, quanto multiplicado por 3 que vai ser 96? Aí a gente teria um pouquinho de dificuldade para calcular. Mas separando as dezenas e unidades, muito fácil. Vamos voltar para o livro. Olha só, no livro de vocês é exatamente aquilo que eu fiz. Só que ele pegou e separou. Primeiro ele fez só a dezena aqui, ó, 9 dividido por 3 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9. E aí ele viu que ele fez aqui, ó, 9 menos 9 é 0. Então, o cálculo auxiliar que a gente faz na divisão é isso. 9 dividido por 3 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9. E depois 9 menos 9 resta 0. E aí, depois, vieram aqui e foram fazer o 6, ó. Baixou o 6. Então, aí trabalhando com a unidade. 6 dividido por 3 é 2. Por quê? 2 vezes 3 é igual a 6. Aí, 6 menos 6 é 0. Então, foi isso daí. Simples, daquele jeito, fácil. Num passo só, não precisa separar, que foi só para mostrar para vocês. Então, olha só, veja que o quociente, que é o resultado da divisão, disso a gente sabe, pode ser maior que 10, como 32, por exemplo. Fique atento ao dividir as dezenas e depois as unidades. Então, sempre faz primeiro as dezenas, tá? Aqui na divisão, primeiro resolve as dezenas e depois a unidade. Vamos lá? Treinar isso? Página 111. Olha só. Um grupo de alunos se organizou para plantar árvores no parque a ser revitalizado próximo de sua escola. A direção da escola conseguiu no horto florestal da cidade
a doação de 84 mudas. Essas mudas serão divididas em 2 grupos para o plantio. Quantas mudas cada grupo ficará responsável por plantar? Então, vamos lá, fazer separadamente cada um. Então, eram 84 mudas divididas em 2 grupos. Se eu for procurar lá na tabela de multiplicação, não tem até 10, não tem nenhum número que se eu multiplicar por 2 vai dar 84. Então, eu já sei logo que meu quociente vai ter mais de um algarismo. Então, vamos lá, vai ter 2, porque aqui eu vou fazer a da dezena e depois da unidade, tá? Então, voltando para o 4, vou fazer junto com vocês. Olha só, eram quantas mudas no total? 84 mudas. Essas mudas foram separadas, foram divididas em 2 grupos, tá? Para o plantio. Então, vamos lá. Aqui nós temos dezena e unidade. Na divisão, a gente começa por onde? Pela dezena. Então, vamos lá. 8 dividido por 2. Quanto multiplicado por 2, que é igual a 8? 4, não é? 4 vezes 2 é 8. Então, 8 menos 8 é igual a 0. Agora, vamos resolver a unidade? Então, aqui eu resolvi a dezena. Agora, eu quero resolver a unidade. Com 4 dividido... Vou abaixar o 4 agora, ó. 4 dividido por 2, né? Então, quanto multiplicado por 2 que é 4? 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Resto é 0. As mudas serão separadas em 2 grupos com 42 mudas para cada grupo. Ou cada grupo deverá plantar 42 mudas. Muito bom, né? Agora, na próxima divisão, vou ter que mostrar. Pausar de novo. Bom, até agora, nós foram divisões exatas, quer dizer, resto, 0, né? Mas lembra do conceito de divisão exata e divisão não exata? É quando o resto aqui, ó, vai ser diferente de 0. E nesses casos também podem acontecer, quando o algoritmo é diferente de 2, também pode ter. Eu posso fazer a divisão, né, em partes iguais e pode sobrar algum valor que não dava para ser dividido aqui em partes iguais. Isso é o nosso resto. Então, a divisão não é exata. Vamos resolver essa divisão agora? 49 dividido por 2. Então, a primeira coisa, vocês vão dividir. Vontade de escrever, mas não posso escrever aqui. Então, primeiro vocês vão fazer dezena e depois a unidade. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Faça aí, pause, faça aí e depois corrige comigo. Conseguiram? Então, vamos aqui, ó. Dezena, unidade, já vim escrever aqui dezena e unidade, tá? Então, primeiro vamos dividir a dezena. Quanto que multiplicado por 2 vai ser igual a 4? 2, né? 2 vezes 2, 4. Dessa divisão, o resto é 0. Agora, vamos lá para a unidade. 9. Quanto que multiplicado por 2 vai ser igual a 9 ou próximo de 9? É 4, né? 4 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 2 já vai dar 10, então tem que ir no número abaixo. Então, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1.
olha só, o resto é 1. Fez toda a divisão e sobrou 1. Fez a divisão em partes iguais, dividiu em 2 partes iguais e sobrou 1. Então, nós temos aqui também casos de divisões não exatas. Vamos para o próximo. Olha só. Em um quilombo, um grupo de quilombolas. Vocês sabem o que é quilombo, o que é quilombola? Deixa eu pegar meu livro aqui. Pensem aí. Quilombo e quilombola. Já ouviram essa palavra? Então vamos lá. Gente, quilombo é uma povoação de grupos, né, que eles foram de negros escravizados que fugiram daquela prisão, daquele cativeiro, e aí eles se juntavam em grupos normalmente escondidinhos, de difícil acesso lá dentro da mata. Então, esse povoado, né, essa povoação ou povoado é chamado de quilombo. No Brasil, hoje, há em torno de uns 5.000 quilombos. Mas é muito difícil mapear tudo isso, porque até hoje, não temos mais, né, quilombolas, são os integrantes, ou seja, aqueles negros escravizados. Mas até hoje, essas povoações são chamados, quem ali são os descendentes e que vivem ali, eles são chamados de quilombolas, né? E é um povo, e a cultura deles é muito rica e deve ser respeitada e deve ser preservada. Então tem todo o território, a região que eles habitam, tem que ser toda preservada. É por merecimento, né? Que eles já passaram, os antepassados deles viveram. Então, olha só, esse grupo de quilombolas plantou e cultivou uma pequena lavoura de feijão. Na época da colheita, esse grupo conseguiu encher um saco com 55 quilogramas de feijão, os quais foram divididos igualmente entre as 5 famílias. Então, eles se organizam em comunidade e aí eles tudo que plantam junto, trabalham junto e tudo que colhe é dividido em partes iguais. Então, 55 quilos de feijão colhidos foram divididos entre as 5 famílias. Qual é a quantidade de feijão que cada família recebeu? Então, aqui você vai fazer, o resultado vai ser da divisão, o resultado ou seja, o quociente vai ser com 2 algarismos, então você vai primeiro, calcula a dezena e depois calcula a unidade, tá? Como a gente fez nos exemplos anteriores. Vamos para o número 4, página 112. No estado de Pernambuco, havia um quilombo, cujos moradores eram muito organizados, ali geralmente são muito organizados, e ali a produção de frutas, o número de animais e a quantidade de ovos eram divididos igualmente, em partes iguais, de acordo com a necessidade das famílias. A seguir, são apresentadas algumas divisões que costumavam ser feitas em dia de partilha. Resolva essas divisões utilizando o algoritmo e complete as lacunas nas sentenças após os cálculos. Então, na letra A, você vai fazer, eram 64 ovos divididos em 3 partes. 64 dividido por 3. Aí, depois que fez o algoritmo, vocês vão fazer, cada parte terá quantos ovos? E haverá sobra de quantos ovos? Sobra, já sabem que é o resto. E aí calcule todas as demais questões. 87 litros de leite, divididos em 2 partes iguais, 36 abacates em 3 partes e 23 quilogramas divididos em 2
partes. Quilogramas de arroz. Né? Tinha que falar de quê? Então, ali tá faltando a palavrinha arroz. Que 23 quilogramas de arroz em 2 partes. Então, porque tinha famílias que ainda tinha arroz e não estava precisando de arroz naquele momento. E a divisão ali é em partes iguais, mas entre as famílias que têm necessidade daquele produto. Até nisso, eles são organizados, né? Atividade. Fazer a página 114, vocês vão responder essas divisões, todas são com o quociente com 2 algarismos, tá? Então, vamos seguir aqui o que a gente aprendeu hoje. E vão fazer a página 115. E bom descanso. Descanso super merecido para vocês. Beijo grande.